Olá, Ana! Márcia! Boa tarde, gente. Quem já almoçou aí? Hã? Quem já almoçou? Quem já tá considerando um boa tarde? Boa tarde. Oi, Gabi, tudo bom? Tamara, que maravilha. Gente, essa live é uma live de meio-dia e meio. Sempre faço as lives mais no período... Oi, Márcia! Sempre faço as lives mais no período da noite. Decidi estar com vocês logo após o meio-dia, ou para quem está almoçando e me vendo. E essas lives, eu quero trazer uma coisa bem diferente. A proposta é um bate-papo com vocês, tá? E que vocês possam me trazer perguntas, dúvidas, que vocês me colocam lá na caixinha, muitas vezes. E às vezes uma caixinha, gente, não é o suficiente para eu poder responder de uma forma muito completa, tá? E poder ajudar vocês. Então, aqui é eu e você batendo um papo frente a frente. E quando a pergunta for muito boa e eu ver que essa pergunta vai ajudar muita gente, vou chamar você para entrar aqui ao vivo. Tá bom? Então, se vocês quiserem fazendo perguntas aí, eu vou começar com uma que fizeram na caixinha. Eu não respondi porque eu achei muito bacana. Eu achei muito bacana a pergunta, eu acho que vai ajudar para muita gente que está aqui. E a pergunta era, os casos de classe 3, um paciente que já tem a dentição mista, para final da dentição mista, o que eu faço? Eu consigo resolver na ortopedia funcional? Então essa era a pergunta da caixinha, que eu não respondi na caixinha e deixei para responder hoje, tá? Eu achei muito fantástica, por quê? Porque eu trago muitos casos do paciente mesioclusão, que é aquele paciente que tem uma tendência a crescimento facial, aqui ó, crescimento mandibular. E esse paciente com essa tendência, muitas vezes você pensa aquele paciente novinho que eu consigo controlar, porque tem muita plasticidade óssea, seria mais fácil. Mas esse paciente, se ele tem o fato ali genético envolvido, é claro que essa expressão genética vai acontecer ao longo dos picos de crescimento desse paciente. E você vai precisar controlar esse caso em diversos momentos. Então, se o paciente chegar no teu consultório, lá numa fase de pico de crescimento, que você não tratou ele antes, chegar com uma mordida cruzada total, anterior, o que eu faço? Bate um desespero. Porque nesses casos você pensa, meu Deus, já teve muita expressão genética, e o que eu posso fazer por esse paciente para ajudá-lo? Porque, gente, vê isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu virar aqui minha câmera. Vê isso aqui, ó. Uma paciente já por volta dos seus 10 para 11 anos. A gente tem que pensar o quanto impacta na vida desse paciente aqui a parte de socialização na escola. Não só a maloclusão em si, o que está acarretando aqui para esse paciente fazer uma correta mastigação, o que esse paciente está conseguindo exercer suas funções corretas de fala, porque tudo dificulta. Dê uma olhada aqui, gente. Então, é claro que se a gente consegue intervir num paciente no momento oportuno, que é no momento que você detecta a maloclusão, um paciente com 5 anos, com 2 anos de idade, é claro que é melhor. Você não deixa chegar nessa condição. Mas e se o paciente não chegou para você no melhor momento? Se o paciente não chegou naquele momento que tinha muita plasticidade óssea para que você pudesse controlar ou pelo menos contornar, né, naquela situação e desenvolver aquele correto crescimento e desenvolvimento daquele paciente naquele momento. E depois é muito mais fácil, você só acompanha. Mas o paciente chegou agora nessa condição para mim. É claro que as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Mas, por outro lado, existe muita colaboração do paciente. Por quê? O paciente nessa condição, ele está com certeza já passando situações de socialização na escola. Você pode ter certeza. Você vai conversando com pacientes que são meninas, tem uma dificuldade muito grande do que é uma idade que quer ficar bonita, é uma idade que leva muito em consideração a beleza, e de repente ela se sente mais tímida, não quer mais falar, não quer mais sorrir em foto. Então entra várias coisas, gente, não é só o fato da maloclusão em si. Você trabalha não somente com a maloclusão, você vai trabalhar sim com o desenvolvimento correto
ósseo, mais do que isso, muscular. Só que é mais do que isso, gente. É isso que eu quero trazer para vocês. É muito mais do que tudo isso. Gente, a gente está tratando um indivíduo que ele é o total dele. A totalização desse indivíduo envolve o emocional. E o quanto você pode ajudar essa criança também nessa parte emocional, trazendo autoestima, é fantástico. Você não tem noção. Então, o que a gente pode fazer com os casos de classe 3, com a dentição mista, já final, quando chega com, você vê, um aceleramento do crescimento mandibular, mas também com a deficiência da pré-maxila. E aí? Jogo para vocês. O que vocês estão fazendo aí no consultório de vocês? Então, olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou mostrar dentro da boca agora, tá? Opa. Ó. Olha aqui, a condição da paciente. Né? Então, você vê aqui, paciente que tá com um crescimento acelerado mandibular, onde o ponto B tá à frente da base craniana, e você vê que tem uma deficiência da pré-maxila, sim, ponto A tá atrás. Você vê que tem uma condição ali bem severa de desvio de linha média. Por quê? Porque a mandíbula tenta se adequar onde dá. Esse desvio de linha média é funcional, porque essa mandíbula ela vai tentando se encaixar onde dá. E é claro que em algum momento vai ser esquelético, e isso que leva a simetrias faciais muito severas, um plano oclusal bem alterado já. Então, quando a gente vê a condição interna da boca do paciente, a gente para e pensa, o que eu vou fazer agora? É claro que existem muitos casos que você pode atuar com a ortopedia funcional e você pensa que pode existir diversos tipos de casos. Então, aqui, ó, Karina me trouxe agora uma mensagem ali, ó, né? SN3 com Eschler, e eu transformei a vida do paciente. Mas, Karina, depende muito do paciente. Se o teu paciente tem uma face curta, com ângulo aníaco mais fechado, e você colocar um SN3 com arco de Eschler no paciente que tem a tendência real à mesoclusão, a tendência é você piorar a mesoclusão do paciente. Agora, se teu paciente, você conseguiu manipular ele, tá? Fez a manipulação do paciente, conseguiu levar a topo, conseguiu levar, ó, fez retro, tá, no paciente, aí pode ser uma hipótese do SN3 com arco de Eschler. Mas toda vez que eu faço um movimento de rotação, que o SN3 é um aparelho para fazer rotação, muitas vezes eu posso piorar a condição de classe 3 do paciente, mordida cruzada anterior. Porque eu não consigo tirar o paciente daquela condição. Porque o movimento que eu estou querendo fazer com o SN3, mesmo com o arco de Eschler, é um movimento de rotação. E o que você quer primeiro, antes de tudo, gente, num paciente que tem mordida cruzada anterior? A primeira coisa que você quer é descruzar. Tá? Então, é fazer esse movimento aqui, e não de rotação. Aí a gente vai fazer esse movimento e depois, se eu conseguir tirar do topo, levar para DA, se for um paciente de crescimento muito vertical, hiperdivergente, aí sim eu vou fazer movimento de rotação. Mas esse paciente de mordida cruzada anterior, você tem que pensar muito bem em se vai fazer esse movimento de rotação. Você não pode fazer. Você não vai tirar o paciente dessa condição. Tá? Oi, doutora Patrícia Valério. Que coisa boa ter você aqui. Maravilhosa. Que bom. Então, gente, isso é uma condição bem importante, tá? Gente, como eu mostrei pra vocês, a face da paciente, vou mostrar de novo aqui, né? Olha lá. Paciente, então, que na autoestima da paciente, ela é muito abalada nessa idade, por volta dos seus 11 anos, né? Não é fácil para uma paciente, tá? Chegar no teu consultório nessa condição e você, muitas vezes, não saber o que fazer. Ou começar um tratamento inseguro que não vai chegar no resultado de excelência. Ou ficar enrolando o paciente. Então, essa paciente, pra vocês entenderem, ela tinha esses fatores funcionais envolvidos de posição de língua baixa, na fala, tinha muita alteração na fala, tá? Não falava, basicamente. É claro que na fala foi nos exames funcionais que eu detectei isso. Porque a paciente simplesmente não falou na consulta toda. Por que isso, gente? Afetando a autoestima dessa paciente.
Se a paciente não sorri para tirar foto para sorrir, tinha que pedir várias vezes. Faz exames de funcionais de mastigação. Você reparar como é que é a função de mastigação de um paciente assim. Gente, esse paciente não mastiga bem, não. Tem como você mastigar nessa condição de maloclusão corretamente? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é muito mais da correção de uma maloclusão dentária. Eu tenho uma mordida cruzada, eu tenho que corrigir isso. E vamos esperar os picos de crescimento dessa criança, porque é melhor, que deve você não intervir em vários momentos diferentes. Mas você pensa a condição dessa paciente, quantos anos ela convivendo com essa situação? Uma situação que poderia ter sido resolvida muito tempo atrás e controlada ao longo do tempo. Sim, que a gente tem que ter esse controle. Então a paciente chegou sem sorrir, sem falar. Quando fiz os testes funcionais de fala, com muita alteração em R, em S, com hipotonicidade severa de língua, com língua baixa, pedi vídeos dormindo de boca aberta. Então é isso tudo que eu quero trazer para vocês, gente. Parem de pensar que o paciente é só uma maloclusão. Ele tem vários fatores ali agregados de função e mais do que isso, da autoestima do paciente, tá? E aí, nesse caso específico, agora a gente tinha falado ali, a gente trouxe a correlação de alguns casos, né? De mordida cruzada anterior, com o uso do aparelho ortopédico funcional. O que eu posso utilizar? É claro que o arco de Eschler, né, é muito bem-vindo, porque eu vou conseguir fazer um movimento de retro, que é o que eu preciso nesses casos. Mas qual tipo de aparelho? O melhor tipo de aparelho? Porque o arco de Eschler, gente, é um acessório que eu vou utilizar em diversos tipos de aparelhos diferentes. O tipo de aparelho, ele vai ser determinado por várias coisas, tá? A função do paciente, o que eu consegui no funcional nesse movimento de retro, se a face vertical do paciente, tá? Então, no momento, ele é o quê? Ângulo goníaco muito aberto, meu paciente é hiperdivergente, meu paciente tem ângulo goníaco extremamente fechado. O quanto eu tenho da dimensão transversal desse paciente para conquistar? Meu paciente, ele precisa transversalmente de espaço? Não preciso? Essas condições, elas estão associadas porque o paciente cresce de forma tridimensional. O paciente não cresce só numa dimensão. E se a gente começar a focar só numa dimensão, a gente pode colocá-la como prioridade do caso. Mas o paciente está crescendo nas 3 dimensões ao mesmo tempo. Eu não posso negligenciar que esse meu paciente está crescendo nas 3 dimensões. Então, no momento que eu penso que eu preciso melhorar, fazendo retro, o meu paciente aqui, ó, que está em tendência à mesoclusão, seja por um crescimento mandibular acelerado, seja por uma atresia da maxila severa, uma deficiência da pré-maxila, ou concomitante as duas coisas, eu não posso negligenciar que existem crescimento também no sentido, olha aqui, ó, transversal, se isso está deficiente ou não, e vertical da face. Isso é importantíssimo. E aí, eu quero que vocês vejam aqui, ó, a paciente com o aparelho na boca, consegui fazer movimento de retro ela inicial, tá? Deixando em topo. E depois de 4 meses, conseguindo deixar ela nessa condição já, praticamente em DA. Olha aqui, ó. E que aparelho é esse aqui, ó? Qual que é esse aparelho aqui que eu tô mostrando pra vocês? E aí, algum palpite? Alguém me fala aí o que é esse aparelho? Vamos lá. Tô vendo que tem um arco de Eschler, né? Mas será que é um SN3? E aí, nesse caso específico, qual que eu utilizei? Um Binler C, isso mesmo, Karina. Perfeito, tá? É um Binler C. Esse caso aqui, eu utilizei o Binler C por alguns motivos, né? Eu gosto demais do Binler C nesse momento da fase da dentição mista, porque ele tem uma boa ancoragem, porque ele é um aparelho bimaxilar. Ele é um aparelho que tem muito espaço orofuncional para a língua também. Ele tem uma BO diferente, que é a BO que a doutora Vilma Alexandre Simões preconizou para o SN3, é diferente, tá? Mas é a BO, que é de Binler. Eu tenho, então, espaço orofuncional e eu tenho uma boa ancoragem para fazer esse movimento de retro. E a principal característica é que o meu movimento, ele vai ser muito mais de translação, porque eu quero fazer esse movimento mais efetivo do que rotação. Porque a primeira coisa, nesse caso, que eu preciso pensar é descruzar. Se o meu paciente tiver face longa, depois eu vou fazer rotação. Então, no momento que eu faço com o Binler C esse movimento, tá? De retro para trás, eu tenho uma principal característica, um principal desejo nesse paciente,
que é deixar esse paciente em topo no mínimo. Se eu não conseguir manipular, eu não consegui manipular essa paciente, tá? Muito pouco, eu não cheguei a topo dela na manipulação. Se você não conseguir, vamos fazer 1 milímetro reto. Consegui deixar topo nessa mudança de postura. Coloquei o aparelho, após 4 meses, nova mudança de postura para conseguir o DA. E aí eu consegui o DA na paciente, em 4 meses. E esse espaço orofuncional também que o Bindler-C dá é excelente porque essa posição de língua era ruim, não era freio curto, uma hipotonicidade severa, porque era uma paciente que muito tempo respirou pela boca. Por que, Suelen? Problemas alérgicos. E aí você vai trabalhar de forma multidisciplinar também com esse paciente, né? Caminhando para alergista. Mas o Bindler-C ele é excelente. Eu vou mostrar para vocês, para quem não conhece aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Peraí, deixa eu virar. Aqui a câmera de novo. Olha aqui, ó, gente. Olha aqui o que eu tenho de diferente do Bindler-C. Eu tenho os amortecedores. O amortecedor, ó, é o que vai fazer o meu levante vertical. Mas ele torna o aparelho mais bioelástico também. Ele não fica tanto acrílico. Então, é excelente para esses casos, tá? De mordida cruzada anterior, que eu preciso fazer o levante e fazer essa retro para descruzar. Então, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar o aparelho agora. Voltar aqui para mim. Deixa eu mostrar aqui o aparelho para vocês. Veja se vocês conseguem ver aqui, ó. Olha aqui, ele é lindo, né, gente? A ortopedia funcional é maravilhosa, é uma arte, é uma obra-prima, que eu acho lindo esses aparelhos. Então, a gente tem mola frontal, vocês conseguem ver aqui, ó. Tá dando reflexo um pouquinho da minha imagem, né? Vou virar aqui, ó. Mola frontal, que dá pra ver pouco. O arco de Estes, fundamental. Você não tem como substituir um Bindler-C. Isso aqui é uma peça fundamental. Amortecedores que são fundamentais, fazem parte do Bindler-C, tá? Não tem como a gente fazer diferente. Sabendo que o amortecedor, essa curvatura aqui do amortecedor, ela pode também ser reduzida ali, dependendo do espaço que você tem vertical do paciente, tá? Aí eu vou ter a curva posterior do arco dorsal, olha lá, arco dorsal no aparelho, as aletas inferiores e a BO, que ela é um pouco diferente da preconizada pela doutora Vilma Alexandre Simões, tá? Então, esse aparelho eu utilizo demais na minha prática clínica, quando bem indicado, para os casos de mordida cruzada anterior, nessa faixa de pacientes. Posso usar antes também, eu estou dando um exemplo aqui de um caso de dentição mista, já o paciente com 10 anos de idade, que chegou no meu consultório. E aí você consegue uma boa ancoragem com esse aparelho, tá? Eu vou mostrar aqui agora, ó, a paciente sem o aparelho. Calma lá. Olha aqui, ó. Como ela tá agora, tá? Muita coisa ainda, a gente precisa... Muita água precisa passar por debaixo dessa ponte, né, gente? Mas o resultado aqui sem aparelho após 7 meses de tratamento. Muita coisa, preciso melhorar a transversal da paciente, posição de língua está sendo trabalhada. Mas eu dei uma nova condição para essa paciente. Ó como ela chegou no meu consultório e a foto dessa paciente agora. Olha aqui, ó. Olha a diferença da face. Olha aqui, gente. Olha essa deficiência da pré-maxila. Olha o que eu já tenho aqui. Essa foto aqui, após 8 meses. Foi no 8º mês que a gente fez as fotos da paciente, tá? Tá em tratamento ainda. Mas dá uma olhada na diferença, gente. Olha aqui, essa região, que coisa mais bonitinha. Olha como é que era a região aqui, gente. Dessa paciente. A deficiência da pré-maxila. Olha o lábio. Dá uma olhadinha no lábio da paciente. Dá uma olhadinha como é que tá agora. Muito mais harmônico. Uma graça. E o mais lindo de tudo, gente, nesse caso... O mais lindo é essa paciente chegar no consultório hoje com um sorrisão, tá? Ela chega, ela me abraça apertado, ela sorri. A mãe falou que melhorou muito na escola. A fala dela melhorou muito. Por quê? É o binômio. Forma, função, função, forma. A gente precisa também dar uma condição anatômica para essa língua conseguir subir, ter uma tonicidade correta. Então, é claro, ela tá aqui, ó, gente, trabalhando. Foi no alergista, trabalhou com a fono junto, que eu tenho uma fono que trabalha do meu lado.
junto com o aparelho ortopédico. Então a gente consegue esse resultado porque a paciente também foi muito colaboradora, queria muito essa mudança. E hoje ela chega toda faceira no consultório, gente. E tem aqui ainda, que a gente vai trabalhar com essa paciente, o transversal, ainda a gente precisa melhorar. Essa posição de língua, precisa melhorar e controlar mais esse sagital. Mas tem noção da mudança que a gente faz na vida dessas crianças? A autoestima dela é outra hoje. Estou gravando vídeos com ela, que eu quero trazer ainda para vocês, dessa paciente hoje falando, comportamento dela, a alegria dela, de comunicação, de se conversar, de chegar no consultório. Quero ver se eu trago para vocês aqui em breve o caso dela com o vídeo dela. Mas é lindo, é maravilhoso. A ortopedia, ela é fantástica. Gente, ontem minha caixinha teve outras perguntas. Essa eu achei muito boa, porque realmente muita gente desacredita que a gente consiga trabalhar com ortopedia funcional nos casos já da dentição mista para o final. É possível sim, é possível a gente trabalhar com ortopedia funcional em qualquer idade. É claro que em idades tenras é muito mais fácil, porque o paciente tem mais plasticidade óssea, é muito mais fácil de a gente controlar depois, no sentido de que você consegue resultados mais rápidos nos pacientes pequenininhos, mas se você não recebeu o teu paciente lá com 2, 3, 4, 5 anos de idade, você recebeu o teu paciente com 10, 11 anos, é óbvio que você vai tentar. Tá? Então é possível sim, quando você faz com amor as coisas, com embasamento, a tua entrega vai ser boa. Olha só, deixa eu falar algumas observações do caso e do Binler-C. O Binler-C eu utilizo muito também em pacientes na dentição toda, início da mista, eu utilizo muito também, não é só nesses casos com paciente de 10 anos de idade. Eu utilizo, vai funcionar muito bem. Mas nos casos de pacientes bem novinhos, quando eu pego o paciente, por exemplo, mordida cruzada, 4 anos de idade, 3 aninhos de idade, vocês já me viram aqui falando algumas vezes na utilização, às vezes, da PIP com arco de Eschler. Por quê? Porque às vezes para chegar a topo é mais fácil, e esse paciente ainda tem muita plasticidade óssea, e para ele é um aparelho mais fácil de ser utilizado. Mas pela facilidade, por quê? A ancoragem do aparelho para aquele tipo de musculatura já ajuda para deixar em topo. Mas por que então eu não utilizo em todo caso? Por que eu não vou pegar um mesmo aparelho e utilizar em todo caso que tem uma classe 3, uma mesioclusão, um paciente que tem tendência de crescimento mandibular? Por quê? Vou voltar ao começo, porque nem todo paciente tem o mesmo tipo de crescimento. Nem todo paciente tem o mesmo padrão vertical de crescimento. Nem todo paciente precisa o mesmo tipo de ancoragem de aparelho. Sueli, mas o que é a ancoragem do aparelho? A ancoragem é o que você consegue com esse aparelho manter a tua mudança de postura. Então, numa paciente nessa idade, se eu utilizar, por exemplo, uma PIP com arco de Eschler, não vai sustentar a minha mudança de postura. Porque a musculatura dessa paciente não vai sustentar só com o arco de Eschler de ancoragem. Eu preciso de uma ancoragem melhor. E o Binler-C, eu consigo uma melhor ancoragem para manter a minha mudança de postura. Então, olha a importância, tá? De a gente entender sobre a ancoragem. O que é a ancoragem? As peças do aparelho, é o que esse aparelho tem que vai manter a tua mudança de postura. A tua mudança de postura é essencial. A gente não faz ortopedia funcional sem mudança de postura. Então, se eu preciso de uma mudança de postura, eu preciso saber se a minha musculatura vai respeitar a mudança de postura que eu fiz. Como é que eu vou saber? Com o tipo de ancoragem do meu aparelho. Olha como uma coisa vai levando a outra. Como não é receita de bolo. Como não dá pra gente dizer assim, ó, todo caso agora eu vou trabalhar com um Binler-C. Tá? Então o Binler-C para pacientes de face mais curta, pacientes de mordida cruzada anterior, pacientes que eu vou ter mais dificuldade ali para manipulação e fazer a minha mudança de postura, ele tem uma ótima ancoragem. E você pode utilizar nesses casos, seguindo todos os conceitos lá de todo o exame funcional do paciente, como é que você vai fazer essa mudança de postura, claro, mas ele é excelente, tá? Estou trazendo essa dica para vocês que o Binler-C é muito utilizado na minha prática clínica. E aí, gente? Dúvidas? Podem perguntar, nossa live já está quase no final. A live do meio-dia. E aí, quem é que gostou desse horário? Que às vezes está aí
tranquila. Eu já vi que tem alguns alunos de Portugal que tá, olha só, minha querida, que tá ali me vendo. Ó, que normalmente quando eu faço as lives à noite não podem nunca me ver, porque lá é 1h da manhã, né? Quando eu vou fazer tarde, então vocês não conseguem ver. Então eu tenho certeza que vão gostar desse horário. Quero saber se vocês curtiram esse horário para estar aqui comigo. 12h30. Para quem tá almoçando. Para quem já almoçou. E aí? Coloca aí assim. Gostei. Pode vir mais vezes aqui 12h30 almoçar comigo. E aí? Filipa tava ali. Carla, oi querida, tudo bem? E dúvidas, gente? Alguma dúvida sobre o BNC, sobre o caso? Nada? Todo mundo tranquilinho? Tá aí sim! Obrigada, Karina! Gostaram do horário? Olha que eu venho mais vezes aqui incomodar vocês meio-dia. Apimentar o almoço de vocês. Um ótimo horário, que bom! Vamos almoçar mais vezes juntos, tá? Promessa de Suelen. Eu almoço cedo, então eu vou ficar no almoço com vocês. Que bom que vocês gostarem aí. Do caso, tudo tranquilo? Karina, sobre a utilização do SN3 com arco de Escher, é possível, tá? O que eu quis trazer é que não é todo caso que a gente pode usar, para quem estava vendo, né? Mas é possível você utilizar o SN3 com arco de Escher. Às vezes a gente pode utilizar uma ancoragem com salto bilateral, tá? Salto é um método de ancoragem que a gente faz nos aparelhos ortopédicos funcionais. Então, dependendo de cada caso. Certo, gente? Não tem ninguém com dúvida. Todo mundo tranquilo aí. Gente, só quero passar um recado aqui. Um recado que agora eu lembrei. Presta atenção. Dia 1º, dia 2 e 3 de abril, tá pertinho, tá? Eu tô programando, gente, um evento que tá incrível porque eu nunca trouxe um paciente ao vivo na minha cadeira. Nunca trouxe. E é inédito isso mesmo. Então, ó, quem não se inscreveu, vai lá na bio, pega o link, já se inscreve, porque eu vou estar trazendo nesse evento um paciente ali, que vocês vão ver toda a ativação do aparelho na boca do paciente, eu passando toda a prescrição, como eu faço toda a parte de ativação de arco vestibular de Binder, de cofã do aparelho, tudo, tá? Então vão lá, o link já tá na bio desse novo evento, dia 1º, 2 e 3 de abril, ok? Me pediram aqui sobre sobre o Binder novamente, tá? Assim, Ana, vai depender muito de cada caso. A prescrição, ela vai mudar muito de cada caso, mas existem coisas que são básicas do Binder C, que eu vou passar de novo, tá? Aqui, ó, vou botar lá. Vou virar aqui pra gente terminar mostrando tudo de novo aqui. Aqui, ó. Arco vestibular de Bingler. Opa, gente, arco de Escher. Eita, desculpa aí, deu um tilt aqui. Depois no almoço, aquela coisa, né? Ó, gente, arco de Escher, tá? Mola frontal. Olha aqui, esse aqui, ó. Gente, isso aqui não tem como a gente tirar, tá? Isso aqui é a curvatura maior aqui, ó. A gente chama de amortecedores, é duplo, desse jeitinho que vocês estão vendo aqui. Faz parte do Binder C, não tem como a gente tirar. Isso aqui que vai conduzir a tua mudança de postura no vertical do paciente também. Barra ondulada, vão anotando aí, ó. Barra ondulada, que é específica do Binder C também. Arco dorsal. No superior vai ter acrílico, expansor. Inferior, ó, que é a aleta. Essa aleta é que você vai receber o arco dorsal, tá vendo aqui, ó? Recebe o arco dorsal e recebe também o acrílico aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, da BO, aqui dentro, ó. Olha lá, esse daqui, ó, que vocês estão vendo, é a retenção da barra ondulada. Então, essa aleta é indispensável, porque ela vai receber a retenção da barra ondulada e vai passar ali por dentro, ó, o arco dorsal que vem para o amortecedor. O arco de Escher fica no superior, mola frontal no superior e expansor.
certo? É isso aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, como é que fica. Lembrando sempre, tá? Arco de Escher tocando na cervical dos incisivos, né? Na tua mudança de postura, sempre vai tocar aqui na cervical. Ó, vocês verem como é que fica. Ok? Isso, Ana, é a base do aparelho Binder C. Lembrando que é possível, tá? A gente colocar diversos tipos de acessórios no aparelho. Cada aparelho vai receber seus acessórios dependendo do que você tem ali. Por exemplo, você pode colocar uma mola de recuperação de espaço quando tem uma perda precoce de um dentinho descido ali, eu não ainda recebi o sucessor no lugar. Vai demorar, o estágio de desenvolvimento NOLA desse sucessor está longe de vir. Então, eu posso utilizar, por exemplo, ali uma mola de recuperação de espaço. Posso utilizar outros acessórios. Existe a mola horizontal para molares, que é utilizado no Binder C também. Por exemplo, eu tenho uma extrusão maior dos molares, eu posso utilizar essa mola horizontal. Ou segurar molar, se eu não quero extrusão. Então, eu posso utilizar. Então, tem alguns acessórios que podem ir extra. Obrigada, Margarida. Obrigadão pelo recado. É verdade, a gente precisa divulgar mais a nossa ortopedia, que é tão fantástica. Gente, e aí? Tudo certo? E mais alguma pergunta? E aí, quem é que vai trabalhar hoje à tarde ainda? Quem vai trabalhar, muitos corações, é porque muita gente vai trabalhar hoje à tarde. Quem já faz ortopedia funcional aí? Ana, eu sei que já faz. Quem já faz? Coloca aqui pra mim, quem já faz aqui ortopedia? Tem um monte de gente acenando, um monte de gente faz, que ótimo. E para quem não faz e tá me assistindo aqui, ó, gente, é plenamente possível você fazer uma ortopedia funcional em seu consultório, desde que você tenha um embasamento. E eu tô aqui para te ajudar. Então, gente, vamos começar, como comentou a amiga aqui, a realmente enaltecer a nossa ortopedia funcional para quem já faz, porque ela é maravilhosa. Vamos cada vez se capacitar mais, estudar mais no meio da ortopedia funcional, seu embasamento para que você realmente consiga ser valorizado e ter todo o reconhecimento que é merecido. A gente faz uma transformação muito grande na vida das pessoas. Certo, gente? Também vi muitos laboratórios aqui, fico muito feliz, porque também é uma capacitação importantíssima. Vi alguns laboratórios aqui me vendo hoje, passando aqui. É importantíssimo essa união dos laboratórios de prótese com a ortopedia funcional, dentista, tá? Isso é muito importante, então muito obrigada para quem estava aqui. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Um beijo no coração, tá? Em breve a gente se vê nesse mesmo horário. Muito breve. Gostei. Eu gostei bastante desse horário aqui. Adorei. Pós-almoço, já tomei o meu cafezinho. Na próxima vez eu trago meu café aqui junto e convido cada um a estar com seu café aí ou com seu almoço. Certo, gente? Ó, fiquem com Deus. Um bom trabalho hoje à tarde para quem vai trabalhar. E eu vou. Acredito que muita gente também vai. Bom trabalho. Até mais, boa quarta. Um beijo no coração, gente. Até mais. Beijinho, tchau.